Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica e no vídeo de hoje nós vamos falar desse livro aqui, Lançamento de Edições Vida Nova, escrito aí pelo reverendo Leonardo Sayum, A Alegria no Senhor, a mensagem de Filipenses para a igreja de hoje. O reverendo Leonardo Sayum é doutor em ministério pelo Reformed Theological Seminary dos Estados Unidos, também pelo Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, é pastor da Igreja Presbiteriana da Gávea e está agora com seu mais recente lançamento. Essa série interessante de Edições Vida Nova, a mensagem da Bíblia para a igreja de hoje, a gente tem vários volumes aí, tem volume de Efésios, escrito pelo pastor Wilson Porte, Romanos, escrito aí pelo reverendo Augustus Nicodemos, tem vários aí, tem sobre Malaquias, sobre Lamentações de Jeremias, vários outros, e agora então o reverendo Sayum falando sobre a alegria no Senhor. E interessante porque o reverendo Leonardo Sayum, ele tem essa característica de ser bem alegre, né? Toda vez que você o vê, ele está ali sorrindo, sempre alegre, sempre de bem com a vida, e escrevendo então esse comentário interessante, que uma das características dessa série, e sobretudo desse volume aqui do reverendo Leonardo Sayum, é a sua aplicabilidade pastoral, a sua carga pastoral. São comentários que têm sim uma carga teológica, exegética, hermenêutica profunda, mas a sua grande característica é essa então aplicabilidade pastoral e prática. E quando você então lê o comentário, você tem então aquela percepção de estar diante de um material feito por um pastor mesmo, preocupado não somente com a questão intelectual da coisa, mas preocupado com como esse material vai falar aí ao coração e à vida das pessoas, dos membros da igreja que vão ter contato, que vão ler. O que nós temos aqui? Esse comentário dele, então, ele é organizado em 14 capítulos. E uma coisa também forte aqui, um ponto forte nesse comentário, é que cada capítulo, onde ele vai falar de uma seção, onde ele vai comentar uma perícope então do texto, ele começa trazendo uma história, trazendo algo dos nossos dias, algum acontecimento contemporâneo, para por meio daquilo ali então, ele chegar até o comentário, até a parte que ele vai fazer então do comentário do texto bíblico. Então, por exemplo, logo no primeiro capítulo aqui, ele já começa falando sobre ajuste fino. E é interessante porque o ajuste fino é essa questão ligada aí da ciência, criacionismo, né? Que vai defender essa ideia então de que todas as probabilidades de existência de vida na Terra, elas se dão porque tudo está devidamente no seu lugar e que se mudasse alguma coisa mínima que fosse, tudo cairia por água abaixo, vamos dizer assim. Então ele começa com essa introdução para desse ponto então passar para o texto bíblico. Outra parte ele vai falar aqui, por exemplo, ele vai introduzir aqui a questão do Elon Musk, que é o cara aí da Tesla, né? Então vai falar, para falar sobre caráter, né? Ele começa falando do cara da Tesla. No capítulo 6, comentando aí sobre Filipenses 2, do 5 ao 11, ele traz umas coisas interessantes aqui, por exemplo, como Cristo sendo o nosso maior exemplo. Então ele vai mostrar que aqui em Filipenses há uma riqueza de detalhes sobre o caráter de Cristo Jesus e a relação com o mundo, né? Então, por exemplo, observando aqui aquela expressão tendes em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, aquela ideia da phronesis, né? Ele apresenta as diversas traduções, as diversas possibilidades de traduções que se tem desse termo, e aí ele vai fazer então uma via que une todas essas traduções, porque realmente esse é um termo bem complicadinho aqui em Filipenses e que há muita discussão e muito debate entre os estudiosos aqui, e o que chama atenção é a forma sábia como ele lida com isso. Então, olha só, observemos que a expressão tende em vós o mesmo sentimento é em grego uma só palavra, phroneite. No entanto, essa palavra é traduzida de diversas formas. A Nova Versão Internacional traz um sentido mais amplo, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Já a English Standard Version, por sua vez, traz um sentido mais específico. Tende essa mente de Cristo entre vós. Aí depois que ele apresentou essas duas possibilidades, ele vem com a pergunta: qual seria a melhor tradução? Junte as três, pois phroneite é exatamente isso,
tenha o mesmo sentimento, a mesma mente e a mesma atitude de Cristo. Não conseguimos seguir a Cristo parcialmente. Cristo é inteiro, né? Não é fragmentado. E aí ele vai citar aqui o Charles Colzar, que é aí um especialista, né, nessa palavra, que esse especialista afirma então que essa mente, essa atitude, esse sentimento não são meras atividades intelectuais, mas um pensar de maneira prática. É interessante a preocupação que ele tem então de trazer uma solução para esse problema, pensando então que são comentários escritos para a igreja, para a pessoa da igreja se alimentar disso, trazendo essa via mais simples e mais direta, né? Lá na frente, quando ele vai comentar então, por exemplo, sobre Filipenses 4:4, né, que é aí, vamos dizer assim, o texto áureo da carta, né, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos, ele vai, associado a isso, trazer aqui então algumas características que são comuns ao cristão, né, alegria, domínio próprio, mansidão, e vai comentar sobre cada uma delas. Gente, é incrível, incrível, a gente está diante de uma obra profunda teologicamente falando, uma exegese bem feita, mas de novo com essa ênfase na praticidade, na aplicabilidade, em como que o membro da igreja ele vai conseguir ler esse comentário, ler esse conteúdo e ter então um resultado bem mais direto e mais prático para a vida dele, para o dia a dia dele aí. Um texto claro, direto, que tem muito então para contribuir aí com a igreja brasileira. Esse comentário escrito aí pelo reverendo Leonardo Sayum. Alegria no Senhor, a mensagem de Filipenses para a igreja de hoje. Como sempre, vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo. Você comprando por esse link, você contribui com o nosso canal, tá bom? Tchau, até os próximos vídeos deste canal.